Me voltarei nesta noite à palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Sofonias, no capítulo de número 3, lerei o versículo de número 2. Abra comigo nesta noite, palavra de Deus, o livro do seu profeta Sofonias, capítulo de número 3, estas palavras do versículo de número 2, palavras tão fortes, tão solenes. Deus falando a Jerusalém: não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Um dos versículos mais notáveis, mais surpreendentes de todo o Antigo Testamento. Aqui está um sumário perfeito, um sumário preciso de tudo aquilo que uma pessoa precisa fazer para se aproximar do Deus vivo, para encontrar perdão e salvação. Realmente surpreendente este versículo. Não poderia ser mais claro, não poderia ter uma estrutura mais evangelística possível em todo o Antigo Testamento. Estas palavras do Senhor, através de Sofonias, dirigida a um povo rebelde: não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Bem, o contexto dessa declaração é o de julgamento divino sobre Judá. O reino de Israel, você se recorda, neste período do rei Josias, estava dividido em dois grupos: o norte, que era Israel, e o sul, que era Judá, uma tribo e outras 11 tribos. E este julgamento vem sobre a cidade de Jerusalém, mas é um julgamento de Deus sobre todo Israel. Jerusalém, como a capital, a cidade da adoração, representa toda a nação. E estas palavras de Deus, através deste profeta Sofonias, são palavras muito poderosas, muito solenes contra Israel, proferidas no período do rei Josias, por volta do ano 630 antes da vinda do Salvador. Sofonias era o profeta desta época, mas também Jeremias eram contemporâneos. Sofonias é provavelmente o único profeta da palavra de Deus que tinha um pedigree real, descendente de reis. E ele tinha acesso à corte, ele tinha acesso ao rei de Israel, ao rei de Judá. Jerusalém, ela é tomada aqui nessa profecia para representar mais que isso, todo o povo de Israel. E é Sofonias, o profeta de Deus, escolhido por ele naqueles dias para trazer uma mensagem pesada, solene, de advertência contra aquela nação. Sofonias influenciou Josias pela sua pregação, pelo seu temor a Deus. Sofonias influenciou o reinado de Josias, tanto é que nós lemos que Josias fez muitas coisas, agradável a Deus, muitas coisas para reformar Jerusalém, para reformar Judá. Mas logo após a morte de Josias, aquela nação dura, uma nação de cerviz dura, nos diz a palavra de Deus, se voltou novamente à adoração dos ídolos, dos Baais, Balaíns, dos montes, adoração de estátuas, dos ídolos das nações. E é contra a idolatria deste povo, contra uma raça, uma nação que estava sempre voltando para trás, sempre voltando, sempre esquecendo do seu Deus, que essa profecia enviada por Sofonias, Deus através de Sofonias, versículo 1: ai da rebelde e contaminada, ai da cidade opressora. Uma cidade rebelde, uma cidade contaminada e por isso inapta para cumprir o seu chamado religioso e espiritual, inapta como cidade para cumprir o seu chamado sacerdotal, para representar no mundo inteiro e em Israel a voz de Deus, a voz do Senhor. Jerusalém era uma cidade religiosa, ali estava o templo, ali estavam sacrifícios dirigidos a Deus. Mas a sua rebelião e a sua contaminação tornou essa cidade uma cidade inapta para representar o Deus de Israel. Uma cidade que se professava religiosa, mas terrivelmente pagã, terrivelmente degenerada, distante de Deus. Se você puder pensar sobre aquelas nações da antiguidade mais distante de Deus, adorando criaturas, sacrificando bebês aos deuses, adorando as estrelas, praticando bruxaria, sodomia, todo tipo de coisa, essa era Jerusalém. Essa era Israel naquele tempo, afundada em pecados, longe de Deus. E essas palavras são dirigidas a ela: ai da cidade rebelde, ai da cidade opressora. Opressão, mentira, engano, corrupção nos contratos, nos diálogos, caracterizavam e marcavam a vida religiosa e social de Jerusalém naquela época. Uma cidade perdida,
uma cidade pagã, uma cidade quase ateia, assim por dizer. Como poderia, não é? Uma cidade como Jerusalém de ouro, Jerusalém de Davi, de Salomão, uma cidade tão bela, construída assim, edificada por homens tementes a Deus, chegar a este ponto absurdo, baixo, degenerado desta maneira. Se você lê todo o livro de Sofonias, você descobre que Jerusalém, por causa disso, recebeu um julgamento mais agudo da parte de Deus do que qualquer outra nação na antiguidade. Porque foi uma cidade com inúmeros privilégios e uma cidade que desprezou esses privilégios. Ainda assim, tendo tantos imensos privilégios, aquela cidade, de uma maneira surpreendente, virou as costas para o seu Deus. Eu devo mencionar isso logo de início, porque é um princípio aqui nesta verdade, nesta narrativa para nós. Quantos privilégios cada um de nós aqui nesta noite possui? Nós possuímos muitos privilégios, imensos privilégios. Primeiro, como Jerusalém, que ali tinha o templo, os profetas, o trono de Davi, o trono de Salomão, Deus manifestando a sua glória, a sua própria voz sendo ouvida em Jerusalém, o sacerdócio, o sacrifício, para ali se dirigiam as nações. Jerusalém tinha tremendos privilégios, e é uma aplicação espiritual. Nós somos assim, e essa é a aplicação. Nós também somos homens e mulheres, jovens, dotados de grandes benefícios da parte de Deus. Porque assim como Jerusalém foi privilegiada, todos nós também temos algo da parte de Deus, a manifestação, o carimbo, a assinatura de Deus em nós de alguma maneira. Você alguma vez já parou, meu amigo, parou em casa para pensar sobre isso? Quantos privilégios como ser humano, como pessoa você possui? Isso já lhe caiu a ficha? Você em algum momento já parou para considerar estas coisas? Primeiro, você é uma pessoa que foi criado por Deus e criado à imagem e semelhança de Deus. É óbvio esse fato. Nós somos criados por Deus, nós trazemos em nós a imagem moral de nosso Criador. O próprio fato de você não ter sido criado como um jabuti, um jacaré, um leão, um pernilongo, é maravilhoso, não é? Que Deus decidiu criar você, a mim, como homem, como uma mulher, como uma pessoa que possui uma alma eterna, uma capacidade de comunicar-se com Deus. Esse é um privilégio tremendo. Você às vezes observa nós seres inanimados e animais, eles possuem reflexos, refletem de alguma maneira o poder da criação de Deus, mas quão mais elevado é o ser humano em todas as suas capacidades. Esse é um privilégio tremendo, um privilégio elevado. Nós somos pessoas e nós trazemos a imagem moral de Deus dentro de nós, uma alma, a capacidade intelectual de conhecer as coisas e o poder dado a nós na alma de orar e de estar em comunicação com Deus. Não há nada como seres humanos em toda a criação, nem no universo distante, nas galáxias. Não há nada como o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Veio no final, depois de todas as coisas terem sido criadas no mundo animal e mineral. Ser humano, homem e mulher, criados à imagem de Deus. Pense sobre isso. Essas estrelas imensas, quantos sóis existem maior do que o nosso Sol no nosso sistema solar? As constelações, as galáxias, a complexidade, a variedade da biologia, não é? Você pensa sobre essas coisas e no meio de tudo isso, nada se compara com você na criação humana. Uma alma eterna, uma consciência moral para distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, grandes habilidades, o poder de entender e diferenciar entre o que é certo e o que é errado, o poder da razão, não é? Tremendos talentos, tremendas capacidades. Nós não vemos todas estas capacidades em uma única pessoa, mas se você parar por um minuto e observar aquilo que o ser humano é capaz de fazer, pense sobre um atleta e os recordes que essa pessoa conseguiu, um nadador, um ginasta, um homem de grande intelecto. Aqui é uma pessoa que consegue segurar o seu fôlego por tantos minutos debaixo da água, um que subiu a lua, e os cálculos desenvolvidos por certas pessoas, certas descobertas. Se você juntar tudo isso aí, está no ser humano. Quanta capacidade para a poesia, para o direito, para a arquitetura e a engenharia, para escrever. Que capacidade há no ser humano, não é verdade? Que tremendo privilégio nós possuímos, e há dentro de nós a capacidade que, sendo desenvolvida, pode nos levar a produzir coisas tão profundas e belas e construtivas. Que privilégio nós temos, queridos amigos, de ser a coroa da criação de Deus. E além disso, nós somos criados também para conhecer o nosso Criador. Não é maravilhoso pensar que, além de nos ter criado a sua imagem e semelhança moral, Ele determinou em sua criação que nós seríamos criados
para conhecer aquele que nos criou e termos uma interação diária com o nosso Deus. Nós não fomos criados para viver distante de Deus, Ele lá e nós aqui. Nós lemos que Adão no início ouvia a voz de Deus na viração do dia e falava com o Senhor. Nós somos criados para conversar com o nosso Criador, interagir com Deus eterno. Aqui está, não é? O resquício arqueológico da nossa primeira criação. Já não mais falamos com Deus, já não mais interagimos com Deus. Nós não fomos criados para morrer. É por isso que há dentro de todo ser humano o temor da morte. Ela não é algo natural, ela não é algo que faz parte da nossa moldura existencial, ainda embora ela virá, ela está dentro de nossa história, é o fim certo, nós a tememos, nós não queremos pensar sobre ela, nós fazemos todo o nosso esforço para não vê-la, nós cantamos o desejo de uma juventude eterna. A morte, nós não fomos criados para morrer, queridos amigos, fomos criados para viver eternamente, para conhecer o nosso Criador e para conhecer a sua criação. São grandes, imensos os nossos privilégios diante de Deus. E o que nós fazemos? Nós falhamos no propósito de nossa existência. E assim como Jerusalém da antiguidade, nós viramos as costas para esses privilégios, nós esquecemos do nosso Criador, nós esquecemos que há dentro de nós um potencial para orar e buscar o Senhor, e uma mente que nos foi dada, e uma revelação racional na Bíblia, onde Deus fala. Nós lançamos de lado todo este potencial, todos esses valores eternos, para viver uma vida longe de Deus. E assim como Jerusalém foi singularmente privilegiada na antiguidade, assim nós, membros da raça humana, somos privilegiados também. Não é sem razão que a Bíblia diz que nós devemos ser julgados por Deus, como Jerusalém foi julgada. Não é sem razão que a Bíblia declara que há um dia determinado por Deus, quando todos nós entraremos na presença de nosso Criador, para sermos julgados por Ele. Não é sem razão que a nossa alma sente isso, que nós sabemos e nós tememos o que há depois da morte, porque nós não sabemos o que virá, mas esse temor é baseado em nossas falhas, em nossa culpa, e Deus é justo em julgar, assim como Ele julgou Jerusalém. E essas palavras do versículo 2, elas apontam um trágico problema, a razão do trágico problema de Jerusalém, e apontam também a razão da nossa dificuldade, do nosso problema. Ouça essas palavras: não obedeceu à voz de Deus, Jerusalém. Não aceitou o castigo, correção, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Ouça essas palavras novamente, querido amigo. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Como eles chegaram a essa condição? Israel, o povo de Deus, como, de que maneira aquela cidade, aquele povo pode chegar a este ponto? A razão está aqui: não ouviram a voz de Deus, não aceitaram a repreensão do Senhor para que se arrependessem, não aceitaram este castigo, não confiaram no Senhor, não se aproximaram do seu Deus. 4 fatores aqui, 4 fatores sérios que explicam o porquê deste castigo, e 4 fatores que explicam o estado da humanidade e o porquê nós devemos ser julgados. Primeiro, eles não ouviram a voz do Senhor. Ela não ouviu a sua voz, a voz divina, queridos amigos. Os judeus não ouviram a voz do Senhor, não obedeceram a voz do Senhor, não deram atenção a Deus quando Ele falou através dos seus profetas, dizendo: se arrependam, lancem fora os ídolos, voltem-se ao seu Criador, volte-se a Deus enquanto há tempo. Não queremos ouvir. Maltrate os profetas, prendam-os, coloque na masmorra, alimente-os com pão de amargura. Não queremos ouvir a Deus, não queremos buscar a Deus, e essa é exatamente a explicação do nosso problema. Nós não ouvimos a voz do Senhor. Qual voz você diz? Bem, primeiramente a voz de Deus dentro de cada um de nós. A voz de Deus na consciência, a voz de Deus na alma, esse instinto que nos informa individualmente que há um Criador, e que esse Criador é todo poderoso, que Ele olha do céu e Ele vê dentro de mim, Ele conhece os meus pecados. Nós não queremos ouvir a voz de Deus na consciência, e nós nos mantemos longe de Deus e mantemos essa percepção da voz de Deus distante de nós, e nós a empurramos para o lado. Nós nos tornamos profissionais em fazer isso, e nós minimizamos essa voz. Se há um Deus, se há um Criador, bem, talvez Ele seja apenas uma força, uma energia, não se sabe se Ele é pessoal, se Ele é real. Talvez Ele seja apenas uma grande força e nós estamos dentro dele como um grande plasma. Nós minimizamos a voz de Deus.
Deus não pode ser pessoal, personalidade, pessoalidade, e falar comigo e conhecer a minha vida e se revelar por um livro. Nós minimizamos. Talvez apenas uma força, não pessoal. Nós nos esforçamos para nos livrar da ideia de um Deus pessoal, porque a ideia de um Deus pessoal, real, nos faz tremer, porque se Ele é pessoal, Ele fala e eu preciso ouvir, e Ele me conhece, conhece os meus pecados, e Ele me comanda a uma resposta à sua palavra. Esse Deus pessoal eu não quero, porque Ele interfere na minha vida, e Ele põe o seu dedo no meu pecado, e Ele determina um dia de julgamento. Por isso eu não me interesso por este Deus, e eu minimizo a voz da consciência. E se nós cremos em um Deus pessoal, nós não nos convencemos, não é? Que Ele seja um Deus que se importa. Esse Deus, Ele é pessoal. Bem, Ele é um Deus complacente. Ele não se importa com o meu pecado. Se Ele é tão grande e poderoso, Ele vai se importar com uma coisinha dessa, uma mentira, um adultério, uma fornicação. Eu não feri ninguém, eu não roubei ninguém. Ele não vai se importar, Ele é muito grande para se importar com essas coisas. Nós imaginamos que Deus é complacente. Nós minimizamos este Deus da palavra de Deus. E assim nós não ouvimos a voz de Deus, queridos amigos. E se nós cremos em um Deus pessoal, nós não ouvimos para ir em frente, para fazer o que nós queremos fazer e viver a nossa vida sem Ele. Por isso, em nossa imaginação, nós minimizamos a Deus, mas se nós ouvimos a voz de Deus dentro de nós, às vezes, então certamente nós não queremos ouvir a voz de Deus na palavra de Deus, onde Deus se apresenta, onde Deus fala em detalhes, onde Deus revela o estado da nossa alma, o julgamento e também a maneira de salvação. Se nós às vezes ouvimos a voz de Deus na consciência, na maioria das vezes nós não queremos ouvir Deus falando na palavra. Tudo bem, Deus existe, eu entendo, eu não nego isso. É um Deus, Ele é real, mas por que Ele tem que se revelar na Bíblia? Existem tantos livros, há o Alcorão, os Vedas, o livro dos Espíritos. Deus, Ele tem muitos caminhos. Eu não quero este Deus que fala de uma maneira precisa, específica, sobre o meu estado e sobre a necessidade de salvação. Eu não quero este Deus que é um Deus justo, um Deus reto, que irá punir o pecado e o pecador. E aqui Ele determina que haverá então um dia de julgamento. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós não queremos obedecer à voz de Deus. E aqui está o nosso problema. Nós não damos atenção real, concreta a Deus. E o que eu quero dizer é o seguinte: você vai fazer uma prova, você está estudando, não é? Você dá atenção ao livro, você dá atenção às verdades, ao conhecimento que está ali. A verdade de que a prova está chegando, você precisa passar, comanda a tua atenção e te leva a dar atenção àquele estudo. Nós não fazemos isso com Deus. Nós cremos em um Deus, a morte está chegando, há um dia de prestar contas, mas nós não damos atenção à voz de Deus, na palavra de Deus. Nós não a tomamos como tomamos o nosso compêndio de lei, de contabilidade, de química, de física, de anatomia, o que quer que seja. Nós brincamos, nós deixamos de lado a coisa mais importante, a alma. Deus, o Criador de todas as coisas. Nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós não queremos ouvir sobre esta palavra de Deus, que me diz que Ele provê um Salvador, que o próprio Deus eterno, Espírito glorioso, tenha tomado um corpo e uma natureza humana e vindo a este mundo. Isso é muito grande, eu não aceito isso. Que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, sendo igual a Deus o Pai e ao Espírito, tenha vindo a este mundo morrer e sofrer e entregar a sua vida. Essa é a voz de Deus na Bíblia, a voz do Evangelho, e nós não queremos ouvir. Que eu preciso me humilhar diante do Senhor e vir a Ele. Isso é loucura para mim, que Deus tenha vindo como homem. Eu não quero ouvir estas coisas. Eu prefiro um Deus transcendente, um Deus em uma energia, um Deus que se faz homem, que vem aqui. Não, sou eu que tenho que ir a Ele, acender a escala da meditação e me tornar uma energia e entrar e me infundir nele. Coisas absurdas, irreais, não bíblicas. Eu não quero ouvir a voz onde Deus fala de uma maneira que eu possa entender, para que eu entenda a minha situação e o busque. Eu rejeito estas coisas. Eu não ouço a voz do Senhor. E nós levantamos barricadas para nos defender da palavra de Deus, que diz: volte-se a Deus, volte enquanto há tempo, se arrependa, lance fora os ídolos do coração. Você é um homem, uma mulher pecaminosa. Eu preciso de salvação, eu preciso de colocar a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Eu necessito daquilo que Ele fez, dos méritos de Jesus em meu lugar. Eu não quero ouvir estas coisas que me diz que eu devo buscar o perdão e receber uma nova vida. Não, nós não queremos ouvir. E assim, qualquer coisa que nos oferecem, que lance dúvidas sobre a palavra de Deus, nós aceitamos, nós ouvimos, nós abraçamos.
Eu não quero a Deus, mas eu quero horóscopo. Eu não quero a Deus, mas eu quero mandinga. Eu não quero a Deus, mas eu quero patuá. Eu não quero a Deus, mas eu quero reencarnação. Eu não quero a Deus e a palavra, mas eu quero teoria da evolução, algo que me explique sobre o universo, a criação. Eu quero qualquer outra alternativa, mas eu não quero o Deus pessoal, o Deus que se revelou, o Deus que fala de uma maneira direta comigo. Isso eu não quero. Eu não ouço a voz do Senhor. Eu me afasto. Nós criamos assim a barreira, uma espécie de muro que mantém a verdade de Deus distante de nós, e nós silenciamos toda advertência, todo chamado ao arrependimento. Ela não ouviu a sua voz e nós não ouvimos a voz do Senhor. E esse é o resultado da nossa tragédia, do nosso vazio, condenação e da miséria em toda parte. Nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não entendemos que o nosso relacionamento com Deus está errado, e essa é a base de todo o mal em toda a sociedade. Nós não ouvimos a voz do Senhor, e assim nós vivemos longe dele, longe da voz de Deus. E que tragédia! É nosso destino eterno, está em jogo aqui, meu querido amigo. Mas a passagem ela segue em frente, e ela continua com um tom muito solene. Esse tom ele não muda, ele não diminui o tempo todo. O Senhor diz àquela nação: não obedeceu, não ouviu a voz do Senhor, não aceitou o castigo. E castigo aqui é correção, uma correção para o bem. Jerusalém estava em perigo. Os exércitos das nações já estavam em marcha em direção a Jerusalém. E pequenas ameaças, invasões ali, a queimada de uma colheita, o ataque de alguns soldados, já mostravam que o perigo estava chegando, mas eles não chegariam à conclusão que aquelas advertências do Senhor estavam se manifestando, como as nuvens não é quando escurece irá trazer um temporal. Deus advertindo, Deus falando, as tropas avançando das nações, a seca enviada por Deus, depois a fome enviada por Deus, os profetas enviados por Deus, Deus dizendo: eu vou trazer destruição e miséria e tragédia sobre vocês por causa da idolatria de vocês e da rebelião em terem me abandonado e ido a imagens, a ídolos e a Satanás. E eles não ouviram. Assim somos nós, não é? Nós somos iguaizinhos. Você se recorda da grande crise hidráulica aqui de São Paulo, mais ou menos no ano 2015, por aí, 2014, não é? Estava lá a televisão o tempo todo: não lave a calçada com água, com jato de água. Você passa para a rua, está todo mundo lá assim, jogando lá, pintando, e a água acabando, e galões de água escorrendo. Não lave a calçada, desliga a torneira, e o povo tomando banho, escovando dente, a torneira ligada e a televisão batendo e o vizinho falando. De repente o que acontece? Represa Billings lá embaixo, não há água e desespero, e não tem água, e jornal na televisão, e meu filho precisa tomar um banho, e eu, cadê a água, cadê a água? Nós somos assim, não é? Nós não mudamos, nós não ouvimos a advertência, parece que ela não chega a nós. Nós pensamos: vai chegar o meu vizinho, vai chegar o povo lá naquele estado. Aqui não, eu sou uma pessoa real. Acontece lá, como na novela. A novela está dentro da televisão, tragédia acontece lá. Essas coisas acontecem com quem está distante, não comigo. E Deus advertindo, e nós não ouvimos. E esse pastor pregando, domingo após domingo, e a sua consciência falando, e a palavra de Deus aberta, e amigos e familiares incitando e urgindo, e eu aqui tranquilo, caminhando para as chamas eternas, sem Deus, sem ouvir a voz do Senhor que me diz: há um dia de prestar contas, e eu precisarei estar na presença de meu Deus. Nós somos assim, não é? Deus envia a advertência, não ouviu, não aceitou a advertência. Eu não me submeterei a Deus, eu não aceitarei a correção. Nós tomamos as advertências de Deus e lançamos fora. Advertências cujo intuito é nos trazer a Ele, nos fazer conhecer a Deus e o amor de Deus. São tantas as advertências que nós estamos dizendo com isso: eu não quero Deus, eu não desejo a Deus, eu não me submeterei a esta Bíblia, a esta palavra do Evangelho. Abandonar a minha autodeterminação, prazer que eu tenho em meu pecado, eu não quero abandonar isso. Se é um Deus, eu quero Deus e o meu pecado. Nós não aceitamos a correção. Eu não vou deixar minha rebelião, meu estilo de vida, as coisas que me mantêm longe de Deus. E de tempos em tempos a consciência fala de uma maneira mais audível e às vezes mais dolorosa. E você é tomado, não é, talvez em alguns momentos, por um senso de profunda vergonha, e você desejaria não ter feito aquilo, não ter se envolvido com aquelas coisas,
não ter falado aquelas coisas e você se sente mal sobre aquelas mentiras, atitudes, comportamentos, e o que você faz? Você suprime a consciência, abafa ela, empurra ela para baixo. E há pessoas que se tornam profissionais em lidar e brincar com a consciência. E nós justificamos os nossos pecados. Se não fosse por isso, por aquilo, se isso não tivesse acontecido, eu não teria me comportado dessa maneira e brigado e violentado alguém. Qualquer pessoa cairia nesse pecado no meu lugar. Se a minha esposa fosse uma pessoa mais razoável, eu não teria traído ela, é culpa dela. Se essa sociedade não fosse assim, e essa impunidade, eu não teria tomado a justiça na minha própria mão. Assim somos nós. Nós justificamos os nossos atos, nós suprimimos a nossa consciência. Eu não me arrependerei, eu não vou receber qualquer reprovação de Deus. Há tanta gente errada, porque Ele vai me reprovar, me castigar. Eu não vou receber nenhuma reprovação, seja da palavra de Deus, seja da minha consciência, seja de algum crente que venha me falar sobre Deus. Eu rejeito a correção do Senhor. Não obedeceu à voz, não aceitou o castigo, não aceito a correção. E quantas correções Deus envia em meu caminho, não é? Eu me lembro uma vez, 16 anos, não era salvo ainda, viajando para uma cidade, e ele estava com alguns parentes, mas eu queria muito ir para uma outra cidadezinha próxima, no Tocantins, isso. E minha mãe disse, não vá. E eu disse dentro de mim, eu vou. E eu peguei o ônibus e fui, e esse ônibus quase capotou. Eu saí rasgado aqui, quase a cabeça de fora da janela. Isso me fez pensar sobre a vida e sobre a eternidade. Mas logo que passou a dor e o pensamento e a situação, eu voltei ao meu pecado e à minha rebelião. Eu não ouvi a advertência, eu não aceitei a correção. Às vezes pessoas falecem, amigos, jovens, crianças e adolescentes. Essa é uma advertência de Deus, mas já passou o funeral, já passou um ano, eu não ouvi a mensagem de que vai chegar a minha vez. Eu preciso me preparar para aquele dia. Outras vezes uma enfermidade que me faz pensar, a morte está tão próxima, eu preciso parar e me reconciliar com meu Deus, mas eu já sarei, estou me sentindo melhor. Eu não aceito a correção que me diz que eu devo buscar o Senhor. Quantas correções não aceitou o castigo, não aceitou a correção. E quão triste é ouvir essas palavras que vêm na sequência. Jerusalém não confiou no Senhor, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor. Isso fala sobre a autodeterminação de Jerusalém, a sua rebelião. Se eu puder ter isso na vida, se eu puder ter aquilo, então eu vou me sentir bem. Se eu tiver essa recreação na vida, estes jogos, esse bem, se eu tiver essa posição social, eu vou me sentir satisfeito. Se eu conseguir chegar nessa classe social e comer em certos restaurantes, andar em certos carros, voar em certas classes, aí eu vou me sentir bem, eu vou me sentir muito bem. Nós confiamos em qualquer coisa, mas nós não confiamos na mensagem do Calvário, na palavra de Deus. Isso vai me satisfazer, aquilo vai me satisfazer. Eu confio que se eu alcançar esse patamar, esse ponto na vida, eu vou estar bem, eu vou me sentir bem. Nós confiamos em nossa força, em nosso projeto, em nossa determinação, mas não no Calvário, na palavra de Deus. Por quê? Por causa de nosso orgulho, esse terrível orgulho. Eu não quero me arrepender, pastor, eu não quero me arrepender. E essa é a mensagem que nós aprendemos desde a infância, não é? Não se arrependa. Você fez as coisas, deixa para trás, não se arrependa. Nós somos indoutrinados nisso, pelo diabo, pelo Satanás. Você acorda, você nasce aprendendo isso. Não se arrependa, nunca se arrependa do que você fez. Quero ver você não chorar, nem olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Lembra essa musiquinha que tocava todo Natal, e você cresceu nos anos 80 ouvindo isso, nos anos 70, nós aprendemos isso. Eu não vou me arrepender do que eu fiz, essa minha autossuficiência, esse meu orgulho absurdo, que me levará para o inferno, para as chamas eternas. Eu não compreendo, o meu orgulho é muito grande, ele me cega. Não confiou no Senhor, não ouviu a voz, não aceitou a mensagem, não aceitou a correção e a advertência, não confiou no Senhor. Eu não quero vir a Deus como um pecador, eu quero vir a Ele em minha autossuficiência. Eu não sou uma pessoa má, eu não quero vir como um pecador e confiar em Cristo e confessar a Deus meus pecados. Eu terei que reconhecer que eu sou aquilo que eu não sou, que eu me convenci que eu sou, eu não sou.
Eu terei que olhar para dentro de mim mesmo e aceitar que eu não sou aquilo que eu sempre imaginei que eu sou. Ela não confiou no Senhor. E nós somos como esta cidade, tão orgulhosos para pedir perdão a Deus, tão orgulhosos para pedir a Ele: Senhor, me dá um novo caráter. O meu caráter é podre por dentro, eu preciso de salvação. Ela não confiou no Senhor. Ele não confiou no Senhor. Que terrível, não é? Ela não confiou no Senhor. Ele não confiou no Senhor. Ela não confiou no colete salva-vidas e se afogou. Por quê? Teria salvo a sua vida. Ele não confiou na escada do bombeiro e morreu carbonizado no apartamento. Por que não, querido amigo? Teria salvo a tua vida. Por que não? Por que não confiar em Jesus Cristo e ser salvo da eternidade longe de Deus e de uma condenação e um julgamento certo e tudo que Ele alcançou no Calvário, naquela cruz, para que eu possa, pelos méritos, as credenciais dele, vir a Deus e ser recebido e perdoado? Por que não confiar em Jesus Cristo e ser salvo e ser liberto? Se você vier a Ele, querido amigo, que Ele alcançou ali na sua morte, veja quanto Deus fez por pessoas como nós. Ele mesmo veio, um Deus em 3 pessoas distintas. E Jesus Cristo Salvador decidiu, com o Pai e o Espírito, vir a este mundo. Não é nada para você que Jesus Cristo tenha vindo morrer no lugar de um pecador como eu, como você. Isso não é nada para você. Pensar sobre o eterno Deus, o Criador, que Ele próprio tenha vindo, e não um anjo, não outro ser, mas o próprio Deus vindo a este mundo por você. Se você põe a tua dependência para a eternidade nele e se arrepende diante dele, porque Ele alcançou, querido amigo, Ele alcançou todas estas coisas. Não é nada para você, e você despreza a mensagem de Deus no Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Mas veja agora isso: nem se aproximou do seu Deus, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou no seu Deus. Seu Deus, por mais que você fuja dele, Ele é o teu Deus, e você pertence a Ele por direito. E um dia Ele te chamará, e você subirá por um comando à presença dEle. Ele é o teu Deus. Nós nos mantemos distante dEle. Ele lá, nós aqui. Sim, eu creio em Deus, eu não descreio em Deus, mas Ele é lá, Ele é aqui. Eu não quero chegar muito perto dEle, não, porque Ele vai pôr o dedo sobre o meu pecado. Eu prefiro Ele lá e eu aqui, para fugir de Deus. Por quê? Por que não vir a Ele em oração? Será que Ele é tão repulsivo assim? Em nossos corações nós respondemos: sim, Ele é. Eu não quero me aproximar. Ele vai roubar a minha felicidade. Roubar a tua felicidade? Você não conhece felicidade até que você conheça Jesus Cristo. Roubar a tua felicidade. E se eu vier a Ele, Ele vai tomar a minha liberdade. Tomar a tua liberdade, você não possui nenhuma. Você está aprisionado, amigo, aprisionado aos teus pecados. Faça o teste, tente parar de pecar por um dia somente. Aprisionado ao diabo, que coloca diante de nós, como um homem põe diante de um cavalo uma cenoura para o cavalo ir onde quer. Ele põe tentações várias e nós vamos atrás. Estou sentado aqui tranquilão, de repente pipoca uma tentação, vou atrás dela, vou cumprir ela. Você não percebe que Ele te mantém em teus pecados liberdade. Eu sou uma pessoa independente, Ele vai roubar minha independência. Eu sou uma pessoa individual. Tudo que nós cremos e sabemos e conhecemos no mundo já existe desde que as montanhas existem. Não há nada de novo debaixo do céu. Você é original? Não, não é. Eu sou também não. Você vê as pessoas, né, querendo ser originais. Eu vou ser diferente na sociedade, não quero ser como essa pessoa. Vou fazer uma tatuagem, sou diferente. Aí você vê 1 bilhão de pessoas de tatuagem. Eu vou ser diferente, andar dessa maneira aqui diferente. Você descobre que já foi feito isso aqui milhares de anos atrás. Eu me lembro sobre um estudante de medicina que estava fazendo um doutorado em medicina, um certo tratamento para um problema de pele. Ele foi para a biblioteca ali em Londres e estudando, até que ele conseguiu uma terapia para esse problema de pele. E ele queria terminar sua tese de doutorado para
da base, não é? A sua nova terapia fantástica, e começou a pesquisar a história desse problema de pele, e ele descobriu que 4.000 anos atrás os egípcios já tinham descoberto a mesma terapia que ele descobriu. Não há nada de novo, nós não somos originais como nós imaginamos. Liberdade, querido amigo, nós só temos em Jesus Cristo. Liberdade de um coração pecaminoso, liberdade do pecado e de Satanás, liberdade da condenação em Cristo Jesus. Eu não vou buscar a Deus, Ele vai tomar a minha liberdade. Deus tomará a nossa liberdade, Ele te dará a liberdade. Sim, você terá que dar a Ele a tua vida, mas isso é para que Ele te transforme, te molde. É como dois namorados, não é? Você já viu? Você me ama, eu te amo, você casa comigo? Não, porque você vai roubar a minha liberdade. Você não quer Cristo, você não quer o perdão. Quão imaturos nós podemos ser sobre as coisas mais profundas, eternas, ser salvo, vir a Deus, ouvir a sua voz, confiar no Senhor, me aproximar do meu Criador. Mas as pessoas dizem, se eu vier a Deus, não será mais a minha vida, sim, não será mais tua, será de Deus, mas quão melhor ela será. Ouvir a Deus, orar a Deus, ser guiado por Deus, amado por Deus, conduzido por Deus, abençoado por Deus, recebido por Deus. Quando a luz deste mundo se apagar para você, a vida com Deus, a vida de Deus em tua alma, a paz com Deus, a paz com Deus. Mas eu não vou ter nada do que me orgulhar, eu não vou ter nada pelo que viver na minha maneira e ter algum sucesso e um crédito do meu sucesso. É por causa disso que nós gostamos de algum certo tipo de religião. Um tipo de religião que me diz o que eu devo fazer para ser salvo, o que eu posso realizar, o que eu posso fazer para alcançar um pódio espiritual e me sentir merecedor. Me dê essa religião. É por isso que religiões assim são populares, né? Reze tantas e tantas vezes esse rosário e você vai ganhar um galardão. Suba a escadaria de joelho, faça esse mantra, faça uma peregrinação para Meca, para Jerusalém, e você sente que alcançou pelo teu esforço. É por isso que nós gostamos desse tipo de religião, que nós temos algo do que se gabar diante de Deus. Eu fiz algo, eu mereço. Sei que eu não mereço, mas eu fiz algo, eu mereço. Eu sei que eu não mereço, mas eu mereço. Assim somos nós. É por isso que essas religiões são tão atrativas, não é? Eu quero algo que eu posso fazer. Eu quero fazer aquilo ali, me sacrifício, não estou aí, vou mostrar, vou carregar uma cruz daqui para Pirapora do Bom Jesus, eu vou me sentir merecedor porque eu fiz um sacrifício, Deus vai olhar para mim com simpatia e me deixar entrar no céu. O meu pecado eu não quero saber. Eu não quero um Deus que põe o dedo e diga, se arrependa e dobre o joelho diante de Cristo e confesse a tua vergonha e o teu pecado. Não, eu não quero isso. Isso não me dá um galardão, isso não me dá crédito. Me dê uma religião que me salve por boas obras, uma religião de auto-melhora, que eu possa ascender às alturas. Eu não quero algo que me diz que eu não consigo, que eu não estou apto, que não cabe a mim. Eu não quero isso. Isso é muito simplista. Quero algo mais complexo, mais grandioso, que eu possa entender com a minha mente, quebrar e decifrar estas coisas. Ela não se aproximou de seu Deus. Porque quanto de nós, quando nós nos aproximamos de Deus, nós aprendemos que o padrão de Deus vai além de nossa capacidade, que nós não podemos cumprir, nós precisamos de um Salvador que cumpriu em nosso lugar, que somente Ele na cruz pôde fazer isso. Essa é a mensagem que me diz, deixe de lado o teu orgulho, busque ao Senhor, clame a Ele por perdão e misericórdia. Não, nós não queremos nos aproximar de Deus, de um Deus pessoal por perdão. Preferimos uma religião, um Deus abstrato, distante, uma religião que eu possa deixar de lado quando eu não quero, que não interfira em minha vida, em meus pecados. Ouça essas palavras, querido amigo. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Obedeça à voz de Deus, na palavra de Deus. Creia na provisão de Deus em Jesus Cristo Salvador. Ouça a advertência da palavra de Deus, que se você terminar a tua vida como você está, você continua perdido. Essa é uma advertência que deve te levar ao arrependimento e ao Salvador Jesus Cristo. Aceite as advertências da consciência e da palavra de Deus, que vem em teu caminho para te mostrar que você necessita de perdão, que em teu coração você e eu somos pecadores, uma pessoa cheia de orgulho,
mas eu preciso do perdão e da regeneração de Deus. Então confie no Senhor, confie na cruz do Calvário, em tudo que aconteceu ali para justificar um pecador como você e eu, a vida espiritual, o perdão de pecados, a libertação do poder do maligno, tudo que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário. Veja ali o teu próprio Salvador, vindo a Ele, tendo a Ele como teu Salvador, a maior de todas as transações do universo, o meu pecado sobre Ele, a sua misericórdia e os seus méritos creditados a mim. Então confie no Senhor, na sua palavra, na integridade da palavra de Deus, nas promessas de Deus que diz que se você buscar, você será salvo. Então se aproxime dele, busque um lugar tranquilo, sozinho, ore a Deus, diga a Ele: Senhor, humildemente, eu me arrependo, eu sou digno de ser condenado, sim. Eu sei que o Senhor vai me lançar no inferno, mas a tua palavra me diz que se eu me voltar ao Senhor e se eu me aproximar, o Senhor não me lançará fora. Venha a Ele, assim, se aproxime do Senhor. Você vem com temor, mas você vem crendo também. Você se aproxima e você faz isso em oração, e você pede a Ele por misericórdia, você pede por salvação. Você pode ler esse versículo em casa, querido amigo, ele é tão perfeito. Ele resume: o oposto destas coisas é o caminho de salvação. Não obedeceu à voz do Senhor? Obedeça nesta noite. Não aceite o castigo, ouça a voz de Deus na consciência e as repreensões de misericórdia dele. Não confiou no Senhor, confie no que Jesus Cristo fez. É suficiente para te perdoar, é suficiente para te dar uma nova vida. Então ore a Deus, se aproxime dele. É tão claro, é tão simples, mas vem um tom de julgamento. Um tom que me diz que se eu não fizer, eu permaneço condenado. Mas por quê, querido amigo? Porque se você pode orar ao Senhor e se aproximar dele como você está, e você será tão diferente, a tua vida será transformada por Deus, você o conhecerá aqui nesta vida de uma maneira real, próxima, e você o conhecerá na eternidade com o Senhor. Faça como milhões de homens e mulheres ouviram a voz do Senhor em um momento da vida, se arrependeram, se aproximaram em arrependimento e fé, clamaram e confiaram no Senhor. Você faz estas coisas com fé, você se entrega com fé, crendo que Ele é que irá te salvar e que Ele irá fazer isso, mas eu não sei como será. Entregue isso a Ele, vem arrependimento, entregue-se e confie, e Ele fará isso, e fará muito, muito mais. E você ouvirá a voz do Senhor, não dizendo: não ouviu, não se arrependeu, não se aproximou, mas você ouvirá a voz do Senhor dizendo: vinde, benditos. Vamos orar.